Bom dia, somos a equipe 4, composta por mim, Milena, Carolina, Fernando, Gabriel, Heloísa e Luísa, e vamos explicar um pouquinho sobre o racismo. Atualmente, as pessoas têm liberdade para declarar participar do grupo que se sentirem mais confortáveis, sendo branco, pardo, preto, amarelo ou indígena. Para entender um pouquinho mais sobre racismo, temos que saber o que é preconceito e discriminação. Preconceito é um julgamento sem o conhecimento de causa. Você julgar uma pessoa sem saber quem ela é, o que ela faz. A discriminação é o ato de diferenciar e de tratar pessoas de modo diferente, por diversos motivos, ou podendo acontecer até a exclusão. E o racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou etnia. Existe uma lei chamada CAO, define a punição para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Brancos, 47,7% da população brasileira, somando cerca de 91 milhões de indivíduos. Pardos, 43,1% da população nacional se autodeclarou como sendo parda. Os negros representam 7,6% da população brasileira, somando cerca de 15 milhões de indivíduos. Esses são os dados do IBGE de 2019. Porém, o Brasil é formado por mais de 50% por pessoas negras. Isso significa que nem todos os negros se declaram negros, mas sim se declaram pardo ou outra cor. Os indígenas são cerca de 0,3% da população brasileira, somando cerca de 519 mil indivíduos. Mais de 2 milhões e 84 mil indivíduos se declaram amarelos. 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos, posições sociais, empregos e condições de vida. A raça pode interferir em muitos aspectos sociais, como em empregos. Sobre a igualdade de renda daqui somente 72 anos. A Oxfam, que é uma entidade humanitária fundada no Reino Unido, está presente em 94 países e se dedica a combater a pobreza e promove a justiça social. Eles estimam que esses dois grupos têm renda equivalente somente em 2089 no país. O cientista político e coordenador das campanhas da Oxfam no Brasil, Rafael Borges, explica que eles fizeram um cálculo da média de equiparação entre negros e brancos de 1995 a 2015 e projetou o resultado para saber em quanto tempo, seguindo o ritmo desses 20 anos, se atingindo os níveis de desempenho. Nesta conta foram considerados todos os tipos de ganhos de mulheres e homens, tanto brancos como negros, além da renda gerada pelo trabalho, também aquela que vem de benefícios sociais, da aposentadoria, do aluguel de imóveis e do rendimento de aplicações financeiras, por exemplo. Em 2015, considerando todas as pautas, brancos ganhavam em média ou o dobro do que ganhavam os negros. Os brancos ganhavam em média R$ 1.598, em comparação com os negros, que ganhavam R$ 898 por mês. O cientista político também ressalta que houve uma estagnação da desigualdade de renda entre 2011 e 2015, enquanto vinha ocorrendo uma redução nos anos anteriores. E, segundo outro relatório da Oxfam, 67% dos negros brasileiros estão entre as pessoas que recebem até 1,5 do salário mínimo. As mulheres negras também são mais vítimas pela violência doméstica, 58,68%. O último levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional, Infopem, em 2017 aponta que a população carcerária no Brasil chegou a mais de 770 mil, sendo que 63,3% é de cor negra ou parda.
representando 17,3% a cor negra e 46% a cor parda. O Brasil se encontra na 7ª posição entre os países mais racistas do mundo, na frente dos Estados Unidos, Polônia e Chile. Vamos explicar agora sobre alguns tipos de racismo. Eu vou falar um pouquinho sobre o crime de ódio ou discriminação racial direta. Aquela discriminação é movida pelo ódio. Então, digamos assim, um negro, ele apanha, ele é morto simplesmente por ser negro. Ele não estava fazendo nada de errado e uma pessoa resolve matar simplesmente por ser negro. Então, isso é caracterizado como crime de ódio. O racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e também das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou preconceito racial. Um exemplo são as formas de abordagem dos policiais contra os negros, que tendem a ser mais agressivas. Racismo estrutural é uma formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente e constante. A escravização dos africanos e o genocídio de povos indígenas. A escravidão vem de tempos muito remotos e é uma prática social imposta pela força que forçava descendentes de afro-americanos à prática de trabalhos forçados em lavouras, plantações e em outros serviços domésticos. O genocídio de povos indígenas começa quando os portugueses invadiram o Brasil e destruíram toda a cultura que envolvia os povos indígenas, como suas comidas, roupas, formas de se vestir e etc. Durante a era colonial, a igreja utilizava a desculpa de que os índios e negros não tinham alma, e por isso estava tudo bem eles serem escravizados, e por isso que eles não eram brancos, porque esse era o castigo deles, por serem pecadores e não terem alma. A Ku Klux Klan, também conhecida como KKK, é uma organização terrorista formada por supremacistas brancos que surgiu nos Estados Unidos depois da Guerra Civil Americana, com o intuito de perseguir e promover ataques contra afro-americanos e defensores dos direitos desse grupo. Foram conhecidos por suas vestimentas peculiares e por promoverem o espancamento de pessoas. O grupo chegou a possuir 4 milhões de membros na década de 1920 e existe até hoje, mas bastante enfraquecido. Eu e minha ex deixávamos minha enteada na casa da minha mãe. Quando eu saía do trabalho, ia buscá-la. Dias depois da implantação da UPP da camarista Meyer aqui no Rio, eu estava descendo a rua da minha mãe com a minha enteada e uma viatura nos parou. Estava muito frio. Os PM desceram e mandaram que eu tirasse o casaco e abaixasse a bermuda. Jogaram todas as coisas que estavam dentro da minha mochila e da mochila dela no chão. Chutaram os cadernos dela para ver se tinha algo entre as folhas. Jogaram o suco da lancheira fora. Abriram os potinhos de biscoito, os estojos de lápis de cor. Me perguntaram o que eu estava fazendo ali. Respondi que morava ali. Apontei para o prédio. Dei o endereço completo e o nome da minha mãe. Me revistaram pela segunda vez e resolveram ir embora. Catei tudo do chão, coloquei de volta na mochila e ela me perguntou por que ele tinha jogado o suco dela fora. Na época, ela tinha 5 anos. Fiquei 4 anos com a mãe dela. Separamos. Tô em outro casamento. Agora ela tem 10 anos e até hoje eu não soube como responder honestamente por que fomos revistados de forma tão cruel. Relato de Avelar Paz. Já aconteceu de policiais pararem o carro do meu pai, negro, e eu branca de olhos claros, mandarem ele descer rispidamente e me perguntarem se eu estava bem, se estava em perigo ou se era meu pai mesmo. Ao responder com grosseria, não tenho medo. Ouvi que não era normal.
Um preto com um carrão e uma loirinha atrás. Fonte anônima. Esse teste social foi apresentado em uma empresa do Paraná, no setor de RH, cujo nome da empresa é desconhecido. Separaram os funcionários do setor em 2 grupos e levaram cada grupo para uma sala distinta. Apresentaram fotos de pessoas brancas realizando atividades diversas para o grupo 1, e as respostas foram sempre positivas em relação às fotos. Apresentaram fotos de pessoas negras realizando as mesmas atividades para o grupo 2, porém as respostas foram muito diferentes. Podemos perceber com esses relatos que o racismo ainda vive entre nós. Muitos dizem que não existe, mas essa é a prova de que está mais vivo do que nunca. Se não mudarmos agora nosso pensamento, nossos atos e até nossas maneiras, o preconceito nunca deixará de existir. Precisamos mudar urgentemente essa nossa realidade. Isso começa comigo e com você.